O que ele diz é que o Haddad está fazendo a política deles, né? A política do mercado, contrariando o PT. Essa é a avaliação, então, do Mendonça de Barros, que mais cedo ou mais tarde Haddad vai cair por falta de apoio no PT. Será? A questão do arcabouço fiscal foi um dos temas da entrevista de Lula ontem, foi um dos temas do dia de ontem, né? Um tema muito relevante, mas o outro tema foi exatamente taxa de juros. Lula falou ao Brasil 247, que está aí a foto da entrevista ontem, que vai continuar batendo no Banco Central para reduzir a taxa básica de juros e foi extremamente agressivo em relação aos banqueiros. Da mesma maneira como a gente se conduziu nas outras entrevistas do Lula, a gente não vai mostrar trechos da entrevista, ela pertence lá ao Brasil 247 e a gente não quer confusão. Né? A gente não quer confusão, assim, não mostramos a entrevista com o Reinaldo Azevedo, a gente não mostrou a entrevista para a Globo News, não mostramos a entrevista para o Kennedy na Rede TV, não vamos mostrar também porque pode dar confusão com o YouTube, a gente não quer confusão. Está aí, foi uma entrevista importante pelo conteúdo das declarações do Lula e no momento em que foi feita. Né? Ontem, o Haddad foi... Lembra que ontem tinha dito, vamos ver se o Haddad vai aparecer no BNDES. Porque a informação na segunda era que o Haddad sequer iria à reunião, essa conferência do BNDES, que começou segunda e terminou ontem. Ele acabou participando à distância, fez uma participação à distância. Eu ouvi o discurso dele, interessante. A Simone Tebet, que estava na programação, não foi, deu como justificativa problemas de agenda, o pessoal até brincando, puxa vida, problema de agenda na véspera de um evento que está marcado há meses, né? Então, a Simone Tebet não foi, e o Haddad fez um discurso, claro que ele sabia para que plateia está falando, mas achei muito interessante que o tom dele em relação à taxa de juro, depois do que a gente viu o Lula falar, depois do que a gente viu o Prêmio Nobel da Paz, o Stiglitz falar, André Lara Rezende, Aloysio Mercadante, Glaze, e depois, não lá no evento do BNDES, mas depois outro economista internacional, Jeffrey Sachs, falou, ele teve uma fala bem suave em relação aos juros, disse apenas que eles estão elevados e que a Selic tem gordura para corte, né? Diante da declaração do Stiglitz de que a taxa de juros brasileira é uma pena de morte que paira sobre o Brasil, realmente foi uma declaração bem suave do Haddad. O Jeffrey Sachs hoje disse que os juros são altíssimos, né? Diferente do Haddad, que fala em juros elevados, que eles são altíssimos e que não é hora de austeridade fiscal, numa crítica ao projeto do arcabouço fiscal do Haddad. Bom, aliás, o Wesley, viu, Mauro? O Wesley, no fórum já conhece o conteúdo do arcabouço fiscal, todo mundo quer saber. Todo mundo, inclusive a gente, viu, Wesley? Está sendo mantido as 7 chaves. Assim, a gente sabe das informações que são faladas, mas ninguém, inclusive não vazou isso para ninguém, está sendo discutido ali, e a gente só sabe que o Lula não gostou, né? Porque senão já estava por aí. 2 superchats aqui, Mauro, só para a gente passar o assunto. A Rita de Cássia Conceição, lembrando sempre que o caminho é mobilização da sociedade através de pequenos e médios empresários para pressionar a baixa dos juros aí, e o nosso querido Cruvinel aqui, o acordo Haddad Campos Neto foi combinado com Lula. Ontem Lula disse que o PPI vai mudar, contrariando o Jean Paul. Pois é isso que a gente está falando. Tem muita informação desencontrada. O Lula está falando uma coisa, Haddad e Jean Paul estão falando outra, né? Quanto aos elementos do arcabouço fiscal, não se conhece, até porque não está pronto, né? Está mudando a toda hora, mas os elementos estão saindo à tona. E é isso que está deixando todo mundo espantado, né? O déficit zero, por exemplo. Déficit zero é chocante que o arcabouço fiscal tem a previsão de o déficit zero em ainda esse ano. Né? Não, em 2024. Todo mundo muito espantado com isso. Não existe. Gente,
Eu não vou falar nada. Deixa o Eduardo Costa Pinto e o André Roncalha falarem sobre que história é essa de déficit zero, desde quando o governo precisa de déficit zero. Né? E essas medidas, né? Que é, na verdade, a continuidade do teto de gastos está vazando, porque o Haddad tem conversado e a notícia vai vazando. E na segunda-feira teve uma longa reportagem da Miriam Leitão. A partir de conversas que ela manteve, é bom lembrar que na semana passada ela teve uma longa entrevista com a Haddad. Lá no Globo, e depois conversou com ele, e depois conversou com a cúpula do Ministério da Fazenda, em que ela traz exatamente esse cenário do arcabouço fiscal. O Daniel falando aqui da atuação do Rui Costa, né, surpreendendo positivamente. O Rui Costa que é um quadro mais à direita, digamos assim, do PT, né, Mauro? Realmente está surpreendendo. E a Jéssica Luquezzi colocando uma questão que eu acho super pertinente, viu, Mauro? Que estranho debater o arcabouço sem transparência nem participação popular, né? Com os banqueiros está sendo discutido, agora com a gente, com os sindicalistas, com a população, não. Por qual motivo? É porque tem coisa aí, essa é a grande questão. Hoje acaba a reunião do BC, ontem não vazou absolutamente nada, hoje é o dia de sair a informação, mas o mercado financeiro, ou seja, os banqueiros, altos executivos de bancos, gente das financeiras, das consultorias, das assessorias, garantem, estão apostando dinheiro de que vai ficar os 13,75, o que vai ser um tapa na cara do país, a manutenção desta taxa. Vamos ver. Hoje a gente saberá, deve sair no final da tarde. Ontem houve mobilizações pequenas, mas houve, é o começo, né? Em várias cidades do país, as centrais sindicais e movimentos sociais pressionando o Copom pela diminuição na taxa de juros. Vocês estão vendo aí em São Paulo, na Avenida Paulista, teve distribuição de sardinha para matar a fome das pessoas. Então é isso, começa a mobilização, acho que são 2 temas de mobilização nesse momento no país, a reforma do ensino médio e os juros, e as altíssimas taxas de juros. Pois bem, tá aí. Haddad já era, disse o Mendonça de Barros. O Mendonça de Barros é um tucano de 4 costados, é um economista liberal e estão surfando na crise, né? Ele disse assim, numa entrevista ao Metrópolis ontem: o Haddad está enfraquecendo porque tenta construir no governo uma política econômica que é radicalmente contra o que pensam os economistas e os políticos do PT. Por isso vai cair, pode não ser agora, mas vai cair. Ou seja, o que ele diz é que o Haddad está fazendo a política deles, né? A política do mercado, contrariando o PT. Essa é a avaliação, então, do Mendonça de Barros, que mais cedo ou mais tarde Haddad vai cair por falta de apoio no PT. Será? Vamos ver. Acho que esse horizonte... Vamos ver como a economia avança. Vamos conversar sobre isso também, sobre essas medidas do Haddad e essa sustentação política dele daqui a pouquinho. Tá? E aqui mais essa surpresa da Bela Megali, lá do Globo. Olha, gente, não adianta ficar falando, é tudo jornalista liberal e tal. Gente, é jornalista. É claro que tem os interesses dos patrões e tem gente na mídia liberal, mas eu vou dizer para vocês também na mídia progressista também, que adora puxar o saco do patrão. Então, o patrão nem pensou ainda e já está falando, mas o que ela está trazendo é informação. E ela é bastante competente, né? Os elogios do Paulo Guedes ao Fernando Haddad em conversa com o empresário. Segundo relatos de executivos da coluna, Guedes destaca a firmeza de Haddad em relação a pressões do PT, ou seja, que vai no mesmo sentido do que o Mendonça de Barros, né? E da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, para levar a pauta econômica do governo mais de esquerda, ou seja, a firmeza de Haddad contra as pressões do PT e da Gleisi para levar a pauta econômica mais à esquerda. Em momento de descontração, brinca que Haddad seria um liberal enrustido. Ontem, o Genuíno definiu a política do Haddad como social-liberal. Vamos ver como o Eduardo Costa Pinto e o André Roncalha definem essa política. É incômodo, né, com Haddad, Mendonça de Barros e Paulo Guedes são sinalizações, não são boas, né?
Ô, Mauro, a gente vê claramente, quando a gente analisa hoje a mídia, né, a mídia liberal, a gente vê claramente uma mudança de posicionamento, existe mais ataques ao Lula, a ala política, digamos assim, né, a ala mais que é contrária a essa questão econômica, e existe também, se a gente for ver nos editoriais aí, uma louvação à questão do Haddad. E isso indica claramente que o quê? O Haddad está fazendo o jogo dessa trupe, né? E a gente não fala de jornalista aqui, a gente fala dos donos dos jornais. Quem tem interesse nessa política econômica não é a Bela Megali, mas é a família Marinho, né? Então a gente vê claramente uma mudança de posicionamento. Eu pensei que ia ter uma certa trégua aí, inclusive, até por ser um governo de frente ampla, mas vai começar a pipocar muita coisa nos jornais aí por causa dessa questão econômica, vão começar a bater em todo mundo. Gleisi, que se prepare aí, o Paulo Pimenta já apareceu, mas assim, vai ter vai ter uma artilharia pesada, porque a questão é econômica, né? E aqui o Cruvinel, com o breaking news dele, avisa o Lula que o Mendonça de Barros demitiu. Mendonção, né? Lendário Mendonção, né, Mauro? É isso aí. Mendonça de Barros, um cara importante nesse pensamento neoliberal tucano. Vamos em frente. Ontem à noite saiu o anúncio, a Ana Flora do G1 anunciou, e foi confirmado depois, dos 2 nomes que o governo vai indicar para 2 diretorias, uma delas absolutamente chave do Banco Central, a diretoria de política monetária. Como eu falei mais cedo, a diretoria de política monetária é o cargo mais importante na diretoria do Banco Central, depois do presidente, porque exatamente é a que define, é a que prepara, é a que organiza todos os debates sobre a política de juros. É a diretoria de política monetária que faz aquela escuta permanente com o chamado mercado. E depois a diretoria de fiscalização, é uma diretoria voltada à fiscalização do Banco Central. Historicamente, a diretoria de fiscalização do Banco Central, então vocês imaginam que quer colocar, ela cuida, é a raposa, não é a raposa cuidando do galinheiro, né? Mas é essa coisa de a diretoria do Banco Central, que é o Banco Central dos bancos, na verdade, não o Banco Central do país, cuida de fiscalizar os bancos. Não é à toa que a gente teve tanto problema, né, no sistema financeiro brasileiro ao longo dos anos. Então, a diretoria de fiscalização tem uma relevância política menor, mas é bem importante. Quanto à diretoria de fiscalização, Rodrigo Monteiro é um nome, de fato, técnico, é um funcionário de carreira do Banco Central, e entre a noite de ontem e essa madrugada colhi informações positivas, diz que alguém, inclusive, vinculado, né, tem relações com o movimento sindical lá dos funcionários e funcionárias do Banco Central.